Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da FATEC. Na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 1.4 da página 22 aí da sua apostila. O capítulo 1.4 trata do breve histórico da educação indígena no Brasil. Vamos lá? Nessa aula interativa, pessoal, nós teremos aqui um breve assunto sobre o capítulo 1.4 e eu espero você na nossa aula interativa terça-feira. Bom, nesse breve histórico relacionado ao movimento de minoria indígena, os índios, nós conseguimos entender que toda a vida, do índio, principalmente desde a chegada dos portugueses até a década de 1970, a educação dos índios ficou totalmente baseada na responsabilidade religiosa, a cargo das entidades religiosas. Os índios eles passaram por um processo de catequização, depois pelo processo de aldeamento, e com isso a intenção das entidades religiosas era fazer com que os índios fossem aceitos na sociedade portuguesa. O Brasil foi colonizado pela coroa portuguesa e com isso nós vemos que todo esse processo de catequização, aldeamento, reflete essa intenção de catequizar, de implantar a cultura portuguesa na vida do índio. Não levando em consideração nenhum tipo de crença, rituais ou até mesmo cultura do índio, tornando o índio um ser totalmente inferiorizado. No decorrer do texto, do capítulo 1.4, nós temos várias histórias relacionadas às lutas, às dificuldades enfrentadas pelos índios, relacionada ao processo de educação dos índios. Nós temos, a partir daí, em 1910, a criação do Serviço de Proteção aos Índios, que acabou sendo extinta em 1967. Daí surgiu a FUNAI. A partir daí, várias dificuldades também surgiram, principalmente de acordo com a cultura e a aprendizagem bilíngue, não levando em consideração a língua do índio. A partir daí, a escravidão indígena foi cada vez mais intensificada. Para entender, a gente relaciona a necessidade da domesticação ou da mão de obra relacionada aos trabalhos domésticos. Sem falar nos trabalhos relacionados à agricultura, ao extrativismo. Os trabalhos que eram relacionados ao setor primário eram totalmente relacionados à mão de obra indígena ou escrava. Bom, a partir daí nós temos um avanço aqui no nosso país. Em 1988, com a Constituição Federal, o Brasil reconhece o índio como um povo que deve ser reconhecido e respeitado, respeitando a sua língua, a sua cultura, os seus rituais, respeitando as suas tradições, assegurando-os o direito de utilizarem as suas línguas e aprenderem de acordo com os seus próprios costumes ou métodos. A partir da Constituição de 1988, também entendemos que surgiram políticas públicas relacionadas à educação do índio. Surgindo aí legislações que garantiriam a educação, o direito do índio. O Estatuto do Índio e entre outras conquistas que está aí registrada na Constituição de 1988. A intenção do capítulo 1.4 é que todos sejam reconhecidos, respeitados e possam viver tranquilamente no território brasileiro.
Eu te convido para a gente participar, abranger um pouco mais esse assunto na nossa aula interativa de terça-feira. Vamos lá? Você é meu convidado especial, te espero. Obrigada!